Imagine que você acorda um dia e descobre que o fim da vida não existe mais. Ninguém pode morrer de velhice, doença, acidente ou violência. Você seria feliz por saber que nunca vai perder seus amigos e familiares? Ou você ficaria assustado com as consequências dessa mudança radical? Neste vídeo, vamos explorar alguns possíveis cenários de um mundo sem morte. A primeira consequência óbvia de um mundo sem morte seria o aumento explosivo da população. Segundo a ONU, a taxa de crescimento populacional mundial em 2020 foi de 1,05% ao ano. Isso significa que a cada ano, dezenas de milhões de pessoas nascem a mais do que morrem. Se ninguém morresse, esse número seria muito maior. Em apenas 50 anos, a população mundial passaria dos atuais 7,8 bilhões para mais de 15 bilhões de pessoas. Em 100 anos, seriam mais de 30 bilhões. Em 200 anos, mais de 120 bilhões. E assim por diante. Esse crescimento descontrolado traria sérios problemas para o planeta. Os recursos naturais, como água, alimentos, energia e espaço, se tornariam cada vez mais escassos e disputados. O meio ambiente sofreria com o desmatamento, a poluição, o aquecimento global e a extinção de várias espécies. As condições de vida se deteriorariam para a maioria das pessoas, que teriam que enfrentar fome, pobreza, doenças, violência e guerras. Porém, será que as pessoas continuariam tendo filhos se soubessem que nunca iriam morrer? Talvez não. Alguns estudos sugerem que a taxa de fecundidade tende a diminuir quando a expectativa de vida aumenta. Isso acontece porque as pessoas tendem a investir mais na educação, na carreira e no planejamento familiar, quando têm mais tempo para viver. Outro fator que pode afetar a fecundidade é a menopausa. As mulheres só têm uma quantidade limitada de óvulos. Se elas não morressem, elas entrariam em uma menopausa eterna, após uma certa idade. Portanto, é possível que em um mundo sem morte, a taxa de natalidade caísse drasticamente, levando a uma estabilização ou até mesmo a uma redução da população. Entretanto, isso resolveria o problema? Talvez não. Mesmo que a população parasse de crescer, ainda haveria bilhões de pessoas vivas por tempo indeterminado. E essas pessoas teriam que lidar com outros desafios psicológicos e sociais. Um desses desafios seria o amor. O amor em um mundo sem morte seria diferente do que conhecemos hoje. Um casal que se ama há décadas, mas que nunca envelhece nem morre, poderia enfrentar dificuldades para manter a paixão e o compromisso ao longo dos séculos. Eles se cansariam um do outro e buscariam novos parceiros. Eles teriam que lidar com os ciúmes e as traições. Eles teriam que dividir os bens e as responsabilidades. Ou talvez eles preferissem ter relacionamentos mais livres e variados, sem se prender a uma única pessoa. Outro desafio seria a relação entre as gerações. A convivência entre as gerações poderia ser difícil em um mundo sem morte. Os mais velhos poderiam querer manter o controle sobre os mais jovens, impedindo-os de tomar decisões ou assumir responsabilidades. Os mais jovens poderiam se sentir frustrados ou revoltados com a falta de oportunidades ou de autonomia. Além disso, questões de poder e herança poderiam gerar disputas e conflitos familiares. Mais um desafio seria o trabalho. O trabalho em um mundo sem morte também seria diferente do que conhecemos hoje. As pessoas poderiam mudar constantemente de carreira, buscando novos desafios e aprendizados. Ou elas poderiam se dedicar às mesmas profissões, acumulando séculos de experiência e conhecimento. Mas elas também teriam que se adaptar às mudanças tecnológicas e sociais, que seriam cada vez mais rápidas e frequentes. Elas teriam que competir com os seus colegas mais jovens e inexperientes, que trariam novas ideias e perspectivas. Elas teriam que planejar a sua aposentadoria e a sua renda, que durariam por tempo indeterminado. Outro desafio ainda seria a cultura. A cultura em um mundo sem morte talvez fosse mais rica e diversa, ou mais pobre e repetitiva. As pessoas poderiam continuar produzindo e consumindo arte, música, literatura e ciência, expressando a sua criatividade e curiosidade. Ou elas poderiam perder o interesse e a motivação por essas atividades, sentindo-se saturadas e entediadas. Um exemplo de artista que conseguiu se reinventar e surpreender o público ao longo da sua carreira foi David Bowie, que mudou de estilo musical e visual várias vezes.
Ele conseguiria se inspirar e se expressar em um mundo sem morte? Ele conseguiria lidar com a crítica e a concorrência? Um último desafio seria a religião. A religião em um mundo sem morte poderia ser mais forte ou mais fraca, dependendo da fé das pessoas. As pessoas poderiam continuar acreditando em Deus e na vida após a morte, buscando um sentido transcendente para a sua existência. Ou elas poderiam se tornar ateias e materialistas, negando qualquer realidade além da física. Um fiel que segue uma religião que promete a salvação eterna, mas que nunca morre, poderia questionar a sua fé e a sua devoção. Ele questionaria os seus princípios indiscutíveis e os seus atos simbólicos. Ele interpretaria os ensinamentos sagrados de forma diferente em um mundo sem morte. Ele se relacionaria com os outros crentes, e não crentes de forma mais tolerante ou mais conflituosa. E o mais importante, como seria a felicidade em um mundo sem morte? A felicidade em um mundo sem morte poderia ser maior ou menor, dependendo da atitude das pessoas. As pessoas poderiam ser mais felizes por saberem que nunca iriam morrer, aproveitando cada momento da vida com intensidade e gratidão. Ou elas poderiam se entediar e perder o sentido da vida, sentindo-se vazias e angustiadas. Alguns filósofos argumentam que o fim da existência é necessário para dar valor à vida. Sem esse limite, não haveria urgência nem propósito em nossas escolhas e ações. A vida se tornaria uma repetição monótona e sem graça. Por outro lado, outros filósofos defendem que a morte é uma injustiça e uma tragédia. Com ela, perdemos tudo o que amamos e tudo o que poderíamos ser. A vida se torna uma corrida contra o tempo e uma fonte de angústia. E aí, o que você acha? Como você aproveitaria a sua vida se fosse imortal? Qual seria o impacto da imortalidade na sua espiritualidade? Deixe seu comentário e participe da discussão. Se gostou deste vídeo, por favor, clique no botão de curtir e se inscreva em nosso canal. Isso nos ajuda muito a continuar produzindo conteúdo de qualidade para você. Até a próxima!